Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe todas as minhas amadas nesta tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sei que estamos aqui nesse live porque o Senhor nos trouxe aqui. É um tempo novo para todas nós, mas também o Senhor quer nos empoderar e nos quer levantar para este novo tempo. E o Senhor, mientras eu orava, Ele me dava essa palavra para esta live hoje. Porque olha, como se o nome desse live é como tal, é chá com propósitos, mas tem um avivamento. E já Deus começou o avivamento. Olha, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei assim, Senhor, eu somente quero ser a vontade de Deus, porque muitas das vezes estamos querendo fazer a nossa vontade. Mas quando nós queremos fazer a nossa vontade, Deus muda os planos. E eu cheguei aqui pensando, né? Eu vou trabalhar, vou fazer tal coisa, mas Deus já tem outro plano. E de repente eu teve uma invitação para sair para a Europa. E quando eu saí lá, Deus começou a falar do avivamento. E Deus falou assim: esse ano vai começar o avivamento das nações. E quando eu cheguei lá, não somente tinha pessoas do Brasil, mas de todo o mundo. Da Espanha, da Europa, de Amsterdã, da Holanda, da França, da Nigéria, da África. De todas as partes do mundo. E eu acredito que Deus está chamando a todas nós a fazer parte desse avivamento. Eu quero que todas nós nos preparemos para que essa palavra que Deus vai falar conosco nesta tarde seja para nos levantar e seja também para que nossas vidas e nossos pensamentos mudem. Em nome do Senhor Jesus. É tempo agora que a gente precisa, e nesse tempo, mudar de pensamentos. Mudar tudo aquilo que muitas das vezes o inimigo ha querido paralisar. Porque ele sabe o que a gente carrega. Ele sabe o potencial da gente. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, vamos a falar dessa palavra que eu sei que vai trazer não somente um levantamento da tua vida, mas também ele te vai, meu Deus, ele te vai levar mais perto do destino que Deus já te falou faz tempo atrás. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos à palavra no 1 de Reis, capítulo 19, vamos a falar a palavra hoje. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 19, vamos a ler do verso 11 em adelante. Glória a Deus. Se vocês têm a palavra, fala para mim um amém. Amém, glória a Deus. O Senhor lhe disse, falando a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, meu Deus. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmaglou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os
israelitas rejeitaram tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde vinham e para o deserto de Damasco. Chegando lá, meu Deus, unja Asael como rei de Ará. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Avel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Amém. Glória a Deus. O Senhor me trouxe essa palavra porque Ele quer que todos saibamos que o Senhor está chegando a hora que o Senhor quer que nós deixemos um legado da autoridade nos últimos tempos. E esse legado dos últimos tempos somente vai acontecer quando a gente tomar a posição. A posição que o Elias tomou naquele momento, porque ele foi um homem chamado. Quantos aqui são chamados? Quantos aqui estão chamados para fazer uma grande obra? Mas o Senhor também quer que nós reconheçamos a posição. A posição que você tem como filho, como filha, como ministro, como servo, como serva, como profeta, como apóstolo. Olha, eu vejo aqui mulheres que vão ser apóstolos em breve tempo. Que não somente vai abrir igreja, senão que vai abrir, meu Deus, portais de lugares que Deus vai levar, porque é necessário para esse tempo. É necessário para esse tempo que Deus comece a fazer essa obra, porque assim como Deus falou através de nossa amada Tina e também da outra profeta que orou por mim, Deus já está chamando esse tempo para que as profetas, os profetas, as pessoas que já foram chamadas façam a obra. O Elias, olha, ele sabia que aquilo que Deus havia mandado fazer ia acontecer, mas ele tinha que escutar primeiro a voz de Deus. A gente está chegando na intimidade do Senhor para escutar a voz do Senhor Jesus. Por isso que muitas das vezes a gente não tem tempo para dormir. E muitas das vezes a gente fica com raiva. Oh, meu Deus, mas o dia tá assim, tão rápido. Tenho que sair correndo, tenho que fazer a comida, tenho que levar a criança, tenho que ir ao trabalho. E pouco tempo para dormir. Pouco tempo para deitar. Você não está entendendo, meu Deus. A gente não está entendendo que Deus está meu Deus, está levando todas nós para uma intimidade mais, meu Deus, mais perto dele, porque tem estratégia, tem legado, tem coisa que Deus somente te vai entregar na intimidade, não vai acontecer fora da intimidade. Não vai acontecer na igreja, não vai acontecer quando você está precisando de uma palavra. Deus, mas fala-me através daquela mulher, fala-me através daquele profeta, fala-me através daquele lugar que eu assisto. Não, Deus vai falar contigo através da intimidade. Incrível que o nome de Elias meu Deus é Javé. Aqui tem mulheres que quando eu comecei a orar por esse tempo, que a pastora Luciana me convidou, eu falei assim, Pai, aqui o que a palavra Senhor vai fazer?
aquela palavra que o Senhor queria trazer. O Senhor começou a me falar, eu já mudei o tempo, meu Deus, do chá com propósitos para sair do Brasil para as nações. E já começou. E acredito que não vai ficar somente Europa, também vai sair para outros lugares. Meu Deus, Pai. Eu vi assim, tipo, caminhos que Deus estava fazendo. Caminhos na África, caminhos no Sul-América, caminhos que Deus vai levar, meu Deus, Sarabandarabassai, aleluia. Mas os Elias têm que saber, escuta, porque aqui tem mulheres como Elias, que a posição que Deus te entregou é porque Deus, aleluia, vai te usar para mudar o campo onde você vai. Você, como filha, como ministra, como profeta, como serva, foi ungida para levar aquele lugar em outra posição. Você vai levar uma unção nova. O Elias, quando ele caminhava, quando ele andava, ele ia com uma posição nova dentro dele, porque Deus já havia ungido para trazer o novo àquele lugar. Ainda que estava reinando um rei que estava completamente distanciado da presença de Deus. Olha, Deus vai usar pessoas aqui, mulheres, guerreiras, para confrontar ainda governadores, ainda pessoas em aqueles lugares altos. Meu Deus, Pai. Deus te vai usar para confrontar e trazer a lei de Deus em aquele lugar. E se é possível, Ele vai usar tua voz. Assim que não fique com timidez. Não fique intimidado. Oh, meu Deus, mas eu não sei o que eu vou falar. Oh, meu Deus, mas eu não tenho aquela palavra, aquela vozarrão, aquela voz. Ninguém me escuta, mas Deus te escuta. E se Deus escutou a você para mudar aquele bairro, para mudar aquela cidade, para mudar aquele lugar, Deus te vai usar com poder. Mas tem que saber sua posição em este momento. Meu Deus. Você acredita que Deus, aleluia, já te levantou para você mudar aquele lugar onde você já está agora? Porque se você acreditou que Deus já te está usando para mudar aquele lugar onde você está, Ele te vai usar para outros lugares. Aleluia. A autoridade espiritual se ganha através daquilo que a gente vence. Uhum. Muitas das vezes a gente quer vencer aquelas coisas para outras pessoas, mas a gente não venceu ainda. O Elias, como filho, como homem de Deus, havia vencido muitas coisas, ainda que ele foi naquele lugar se esconder. Quantas vezes Deus te sacou daquela cova, daquele lugar, onde você pensou, oh, mas Deus esqueceu de mim. Deus já não está comigo. As coisas não mudaram, as coisas estão iguais. Deus quer te começar, aleluia. Ele quer que você comece a pensar naquelas coisas que Ele não esqueceu. Deus não esqueceu de você. Deus não te deixou naquela cova. Você entrou ali porque o inimigo colocou um pensamento e você acreditou em ele, mas Deus nunca te... Ah, meu Deus. Ele não te colocou naquele lugar. Aleluia. A gente começou esse ano com prova, com guerra, porque o inimigo já sabe que Deus vai fazer uma revolução. Este ano 2026, aleluia.
E já começou, já as coisas estão acontecendo. E se você não se mover ao compasso de Deus, então você vai ficar do lado. Não deixe que as provas que você está passando agora mesmo te impidam e te paralisem para aquilo que Deus quer levar. A gente coloca Deus com limites, sabe? Mas Deus é um Deus sem limites. Ele não tem limites. Nenhum. Mas a gente começa com tanta coisa na mente. Oh, meu Deus, mas como vai acontecer isso? Olha, o Elias, ainda que ele ficou com medo, ainda que ele foi covarde, né? Porque ele ficou naquela cova, ele se escondeu. O Deus trouxe os corvos, dando de comer, sai dali. Ele saiu daquele lugar e ele foi e fez aquilo que Deus mandou a fazer. Mas Deus queria ainda seguir usando Elias. Mas porque ele viu em ele uma atitude de medo, ele teve que colocar um Eliseu. Não deixe para outras pessoas o que Deus colocou para você. Se Deus te chamou, é você. Porque se houvesse sido outra pessoa, então Deus chama outra pessoa. E muitas das vezes a gente pensa, mas Deus, eu acho que não vai acontecer. Vai acontecer porque Deus falou. Deus falou contigo que vai acontecer. Aleluia. Mas a palavra fala do Senhor, que quando nós buscamos, procuramos ao Senhor de coração, então é quando Ele vai vir. Você está procurando a Deus de verdade, de seu coração? Não por aquilo que você está procurando. Deus, eu quero uma casa, eu quero uma bênção, eu quero aquilo que eu quero aquilo que eu quero isso material, eu quero conseguir o carro, eu quero conseguir o melhor emprego. Você está detrás do coração de Deus primeiro? Porque quando Deus vê o coração da gente, Ele vê a intenção do coração da gente. E Ele fica olhando para nós assim, ó. Ali está seu desejo. Onde está seu desejo, esse é seu tesouro. E onde está seu tesouro, aí está seu coração. E muitas das vezes a gente quer conseguir as coisas do jeito da gente. E Deus está assim, ó, espera que eu vou trazer. Espera que vai acontecer. Espera, vai fazer em meu tempo. A gente não pode sair do tempo de Deus, porque a gente pode, olha, abortar o plano de Deus. E a gente não quer abortar o plano de Deus. Você sabe que quando a mulher fica grávida, aqui que tem tantas mães, né? Quando ficam grávidas, elas estão bem assim atentas que vão comer, aonde vão caminhar, o que precisam usar. Estão tão atentas. Ainda estão fazendo um check-out todo o tempo. Eu preciso ir ao médico para que o médico ele veja como é que vai a criança, como é que está andando tudo. A gente tem que ser do mesmo jeito, porque a gente está, meu Deus, com ministérios dentro da gente. Por isso que a palavra fala no livro de 2 de Coríntios que a gente é o baço. A gente é aquele baço. Aquele vaso que Deus usa, e dentro daquele vaso está o ministério, está o tesouro de Deus. E como a gente está com aquilo que Deus colocou dentro da gente, a gente tem que cuidar o que a gente tem. Porque a gente vai ser usado, a gente vai levar. E eu acredito que todas as mulheres que estão aqui neste tempo, neste momento aqui, nesta live,
É porque Deus, aleluia, Ele quer te usar como aquele vaso. Ele quer te usar naquela comunidade. Ele quer te usar em tua família. Ele quer te usar, aleluia, aquele trabalho. Ele quer te usar como um exemplo. Porque não todo mundo é exemplo, sabe? Tem pessoas que não são exemplos. Se veem bem, mas estão praticamente refletindo outra coisa. E não é Deus. Mas Deus está contando contigo nesse tempo. Deus está contando com mulheres para, amém, aleluia, expressar o verdadeiro mover de Deus. O verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus nesta terra. Sabe que os maiores avivamentos aconteceram com pessoas que estavam naquele closet, naquele lugar onde ninguém via eles. E depois de um tempo, 3 anos, 4 anos, 2 anos, 5 anos, é quando Deus falava, agora vai, sai. Agora vai, meu Deus, e provoca o que eu te falei na intimidade, porque agora você tem autoridade. Rabassanda, rabassaia. Você quer pegar autoridade, então fica no closet. Você quer, oh meu Deus, você quer pegar sua família para Cristo, você quer ganhar ela, você quer ganhar seu bairro, você quer ganhar, aleluia, a cidade inteira, então se consagra para Ele e fica ali de joelho até que Deus te fale e fala assim, ó, agora sai, porque meu Espírito Santo está tão grande sobre ti, que quando você sair e falar a minha palavra, as pessoas imediatamente vão saber que sou eu e não você. Os grandes avivalistas que eu vi, como Stephen Hills, que ele foi um americano muito usado, e na época, meu Deus, del 96, ele fez o grande avivamento lá em Pensacola, em Tallahassee. E aquele avivamento foi quase 3 anos. E somente chegou em uma igreja que era Assembleia de Deus. Olha, Assembleia de Deus. Mas ele já tinha um protocolo. E ele falou assim, olha, hoje não vai haver protocolo. Olha, o Espírito de Deus me falou que vai acontecer em esse lugar o grande avivamento e eu vim por ele. E todo mundo ficou com a boca calhada. Ah, tá, mas só tem meia hora para falar. Tudo bem, a meia hora se converteu em 2 dias. E esses 2 dias se converteu em uma semana. E essa semana se converteu em 3 meses. E os 3 meses foram 3 anos onde a cidade inteira não houve roubo, não houve, meu Deus, os matrimônios, casamentos, os adolescentes, pessoas da rua vinham na igreja porque o Espírito de Deus, arrabacheia, a palavra fala assim, onde meu Espírito de Deus está, há liberdade. A cidade foi libertada. E eu acredito que Deus está mudando, meu Deus, a vida de nós, porque vai trazer liberdade para nossas famílias, liberdade para a cidade, liberdade para as igrejas. A gente está procurando afuera que a gente tem que consertar adentro primeiro. A gente quer ir lá. Eu quero consertar primeiro lá. A gente quer ir lá. Eu vou consertar. E Deus está falando, não. Primeiro você. Primeiro você. Primeiro você. Xarabacei, meu Deus. Por isso que o Elias, era um homem que tinha muita fraqueza. A palavra fala que ele foi um homem que
que muitas das vezes, né? Muitas das vezes ele se achava que não era digno completamente, porque a carne sempre vai querer fazer. A carne sempre vai querer. O mesmo Deus, mesmo Jesus falou assim: meu Deus, o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. É fraca demais. Por isso que a gente tem que fazer jejum, gente. Faz um jejum. E na semana, gente, vai, você coloca de joelhos para Deus. Pai, eu vou fazer esse jejum porque eu sou uma pessoa muito brava. Eu sou uma pessoa que, meu Deus, eu exploto assim. Quando a gente me falar, eu estou de um mau humor, eu somente quero, sabe? A gente tem que fazer isso. Meu Deus, fica mudando isso dentro de mim. Eu sei que tem esse corpo aqui, Pai, que quer fazer a minha vontade. Mas, Pai, eu estou aqui, meu Deus. Porque eu quero que o Senhor comece comigo aquilo que eu quero ver na minha família. Eu quero que o Senhor comece comigo aquilo que eu quero ver na minha igreja. Sabe que muitas das vezes as igrejas não estão posicionadas porque primeiro, olha, a cabeça, que é Jesus Cristo, né? A gente é o corpo. Mas também existe a cabeça que está dentro da igreja, não está posicionada e está alinhada com a cabeça, com o sacerdócio de Deus. Por isso que a gente tem que saber que quando a gente está em uma igreja procurando ao Senhor, a gente tem que estar alinhado. E se você não está alinhado, é porque Deus não te quer ali. Ou porque algo está acontecendo. Deus está usando mulheres neste tempo para trazer liberdade às igrejas. Meu Deus. Muitas das vezes, Deus tem que usar as mulheres, porque a mulher está muito mais, olha, com o ouvido assim, ó. A mulher escuta todo. A mulher está assim, 24 horas. O que aconteceu? A mulher percebe as coisas espirituais ainda mais rápido que o homem. E não quer dizer que a gente vai tomar o papel do homem, jamais, não. Mas a gente, como mulher, como escolhida do Senhor, tem que saber que seu chamado foi para levantar a seu esposo, para que ele faça, meu Deus, eu não sei porque Deus me está levando em esse lugar agora. Se Deus está colocando para você levantar seu marido, você tem que fazer aquilo. Tem mulher que gosta de ficar, que o homem fique embaixo, que fique no chão. Olha, o espírito de Jezabel está muito assim, ó. Está em todo lugar. E ainda mais nas igrejas. Por que está mais nas igrejas? Porque esse espírito não gosta de que haja liberdade na igreja. A manipulação, o controle não fazem parte das características daquilo que Deus quer fazer em seu povo. Então, a gente tem que deixar isso para o lado. Não pode haver o controle. Se alguém querer te controlar, você tem que falar, a única pessoa que me controla é o Senhor Jesus, a menos que seja o marido, porque você está submetida debaixo dele. Mas, se tem manipulação, por isso que o Elias ficou com medo, gente. Ele mandou cair, meu Deus, mandou o fogo do céu através da voz, porque a autoridade ele já tinha. Mas olha, depois ficou com uma timidez. Cuidado se Deus te manda fazer uma coisa e depois você fica com timidez. Não faça aquilo. Fica na posição. Fica na posição.
Porque o inimigo vai querer te intimidar quando Deus te entregar aquilo que Deus te falou. Meu Deus, não sei a quem estou falando, mas Deus te vai entregar algo poderoso. Tem mulheres que Deus vai entregar algo grande. Meu Deus, projetos, planejamentos. Meu Deus, planos, territórios. Deus já tem preparado para ti. Deus já abriu o caminho e você vai receber, mas fica na posição e não se paralisa, não se intimide. Não se intimide. Ei, meu Deus. Muitas das vezes o inimigo sabe o que a gente vai, meu Deus, vai começar e ele fica, meu Deus, ele fica te olhando e te perseguindo, mas a palavra fala assim: someteus debaixo da mão dos deuses, resistiu o diabo e ele fugirá de vocês. Ele fuge porque ele sabe a autoridade que você tem. Olha, quero falar bem rápido de um pequeno testemunho que eu tive, bem rápido. O Senhor, quando eu fui lá na Holanda, na Amsterdã, cada vez que eu chego a um território, o Senhor fala comigo. E Ele fala assim: coloca sua estaca, olha, coloca sua estaca apenas você chegar no aeroporto. E eu fiz o ato profético. Eu coloquei minha estaca assim, eu falei assim, o território do Senhor. E coloquei, algumas pessoas ficaram me olhando assim como, tá? E eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Pai. Aqui está a minha estaca. Aqui eu coloco, porque o Senhor falou comigo que Ele ia entrar naquele lugar. E quando eu cheguei à Espanha, o primeiro lugar, o Senhor falou aqui comigo, falou assim: olha, que quero mudar a Espanha completamente, quero libertar a Espanha do espírito do libertinagem e de suicídio. Muito forte. E quando o Senhor falou comigo isso, Ele falou assim: olha, você vai conhecer uma pessoa e você vai falar de Deus a ela e ela se vai a convertir. Apenas você falar de mim. Vi uma menina, comecei a falar de Deus, na hora a menina recebeu a Jesus, libertação, tudo na hora, ali, ó. Somente havia chegado do aeroporto, eu somente cheguei. Aconteceu aquilo. E eu falei assim: Pai, eu tenho que descansar. Só dormi 5 horas e eu tinha que viajar novamente. Quando eu cheguei na Amsterdã, existem coisas que é região territorial, onde a gente chegar, a gente tem que ir preparado. Se você quer ganhar um território para Deus, então comece a pedir a Deus por esse território. E comece a clamar por ele. E não deixe de fazer, olha, a oração até que aquilo que Deus, meu Deus, falou contigo de aquele território, ele te entregar. E quando eu cheguei lá, o primeiro dia, eu falei assim: meu Deus, aqui tem tantos pastores, tem pessoas de Taiwan, da China, da Coreia, da África, da Europa, de London, Inglaterra, da Alemanha. Pai, e por que eu estou aqui? O Senhor falou assim: porque você precisa ver o que eu vou fazer no Amsterdã. Eu falei: obrigado, Senhor Jesus. E quando eu cheguei no hotel, a deitar somente, fechei meu olho por 1 hora. Imediatamente, se eu não estivesse de consagração antes de sair para lá, imediatamente uma guerra espiritual vinha sobre mim. E o demônio falava assim: olha que esse território é meu, você que faz aqui. Eu falei: não, não é seu, é do Senhor. É do Senhor, pertence ao Senhor. Aleluia.
Por que eu te estou falando isso? Porque tem pessoas aqui que têm medo à guerra espiritual. E quando a gente a gente já entra e nas coisas de Deus a gente vai ter guerra. A gente vai ver a guerra espiritual, vai acontecer, mas a gente tem que resistir ela. A gente tem que ter ousadia, coragem, oração para repreender e para acreditar naquilo que Deus te falou. Então, quando Deus te entregar aquele território, aquele plano, aquela família, eu escuto em meu espírito que tem mulheres, meu Deus, que estão assim, dia e noite, pedindo a Deus pela família. E escutam ao Senhor falar-me assim: eu já escutei o clamor de vocês. Pela aquela família que você está orando, meu Deus. Então, o Elias, ademais de ser aquele profeta, era um mensageiro que levava a palavra de arrependimento. Era uma pessoa que, meu Deus, que Deus assignou para fazer uma obra específica. Você foi assignado para essa obra específica. E você nasceu para essa obra específica. Não fale para Deus: Senhor, eu não posso. Não fala para Deus: Senhor, é muito para mim. Fala para Deus: Senhor, me dá as estratégias. Me dá aquilo que eu precisar, me dá as ferramentas para fazer daquilo que o Senhor me entregou excelente. Sabe que eu gosto muito do povo brasileiro, que é muito organizado. Eu gosto. Gosto demais. Não olhe para mim assim, porque o que eu ouvi, né? O que eu ouvi, o pouco que eu ouvi, eu gosto. Que gosta de organizar as coisas bem. Eu gosto disso. Porque Deus é um Deus de organização. Ele gosta das coisas organizadas. Então, a gente tem que ser organizada também com o tempo com Deus. Se eu acordar cedo e meu tempo vai dar um pouco mais, então vou ficar o tempo que eu entreguei para Deus orando e depois eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Não sai de casa sem antes orar, amada igreja. Não sai de casa antes de entregar seu dia a Deus. Muitas daqui estão procurando muitas bênçãos, muitas coisas, e Deus já tem preparadas elas, porque Ele não esquece. Sabe que a palavra fala assim? O rei Davi falou para Deus assim: bendize, abençoe minha alma ao Senhor, e não esqueça nenhuma de seus benefícios. Deus não esquece nada. Ele sabe aquilo que você precisa. Mas Ele quer somente que você aprenda a escutar a voz, meu Deus. Porque a palavra do Senhor fala assim, que as ovelhas escutam a quem? A voz do pastor. Minhas ovelhas escutam minha voz. A gente tem que começar a discernir a voz do Senhor, porque nos tempos difíceis, você vai ser aquele líder, aquela Débora, que Deus vai usar como uma voz, como uma atalaia, para poder trazer uma palavra. Para que as pessoas não fiquem olhando aonde que vamos. Não, você vai escutar e você vai falar: olha, o Senhor está falando que a gente vai ir por aqui. A gente vai escutar a voz do Senhor, aleluia. Glória a Deus.
Então a gente tem que saber que somente desse jeito vai acontecer. A palavra do Senhor também nos fala que o Elias, antes de sair, né? Porque Deus já havia preparado aquele lugar. Meu Deus, aquele lugar é aquela morada que a gente vai, né? Ele saiu naquele carro de fogo. Antes dele sair, ele deixou um legado. Fala para mim, legado. Esse legado que Deus te entregou, aquele plano, aquele território, aquilo que você vai deixar para a sua geração. Tudo que você está fazendo agora é aquilo que você vai deixar para aqueles que te conheceram. E sabe que lindo seria que quando uma pessoa lembrar de você, fale assim, meu Deus, aquela mulher de Deus, ela orou por mim e aquilo foi uma coisa tremenda. Deus começou a fazer aquilo. Oh meu Deus, ela foi uma companheira. Ela me ajudou naquele tempo difícil. Pai, que isso? Que lindo é que a gente deixar um legado como esse. Porque a gente não está aqui individual. A gente precisa uma de outra. Por isso que o corpo está complementado com diferentes ministérios. E aqueles diferentes ministérios precisam um de outro. O apóstolo precisa do profeta, o profeta precisa do pastor, o pastor precisa do evangelista. E assim sucessivamente. O que eu te quero falar é que aquilo que você vai deixar, esse legado, vai ser algo que vai surpreender nesses dias, porque a gente já está nos últimos dias. A gente não tem muito tempo, gente. A gente tem pouco tempo. E esse pouco tempo é aquilo que Deus vai usar para ressaltar o sobrenatural que Deus quer trazer para a terra. Vai acontecer milagre. Vai acontecer prodígios, vai acontecer, meu Deus, Sarabash, vai acontecer coisas que ninguém viu. Ninguém viu. Vai acontecer naqueles congressos, naquelas conferências, naqueles lugares, porque Deus está levando na intimidade. Você pensa que é castigo, você pensa, ai, mas estou na solidão. Não, é tempo com Deus, é tempo com Ele. Ele está falando contigo, Ele está querendo te levantar, porque você vai avivar a muitas pessoas. Sabe que antes que o Senhor Jesus, ele fosse lá no Getsemane, ele deixou, meu Deus, um legado grande para a gente. Ele é um homem que antes dele sair a fazer milagres, a levar palavras, sabe o que acontecia antes disso? Ele estava orando a noite inteira. Sabe que isso? Orar a noite inteira? Sem dormir. Era uma noite inteira. E muitas das vezes a gente acordar às 3 da manhã, a gente não quer acordar. E o Espírito Santo tá, acorda. E a gente, mas Deus, acorda. Levanta, ora. Hoje mesmo o Senhor me acordou às 3 da manhã e eu fiquei aí, orando. Eu falei, Deus, não sei o que o Senhor quer falar, mas eu aqui, Pai, o que o Senhor quer? Eu quero escutar a Tua voz, Senhor. E o Senhor começou a falar, mas eu já havia estado orando ontem, porque ontem eu teve outra live também. E o Senhor está assim, querendo fazer uma coisa atrás outra. E se Deus está demandando tempo, porque você vai, meu Deus, porque você pode, porque você vai fazer a obra excelentemente para o Rei. Para o Rei, meu Deus. A gente está servindo ao Rei, sabe? Não é qualquer, é um Rei. E o Rei merece o melhor da gente. Eu quero te perguntar, você
Você sabe que você foi aquela pessoa escolhida para um destino extraordinário? Não todo mundo está vivendo o que você está vivendo no Senhor. E muitos estão querendo viver aquilo que você está vivendo. Mas ninguém pagou um preço como aquele que você pagou. Porque olha, muitos querem os milagres, querem a unção, mas não sabem o preço. Não sabem as lágrimas, não sabem a rejeição, não sabem o abandono, não sabem o tempo que a gente passa sozinho. E muitas das vezes, olha, uno fala, meu Deus, mas por quê? E o Senhor fala, porque eu preciso primeiro te usar e você vai levar tudo para aquele território, para aquele lugar, para aquela cidade. Oh, rebaixatarabacanda, aleluia. Oh, Pai, que isso, meu Deus. Então, a gente está na posição. Está na posição ou você saiu da posição? Se você saiu da posição, volta à posição novamente. Volta à oração da madrugada. Volta à oração de novo. Volta à leitura de novo. Muitas das vezes, Senhor, mas estou na leitura, mas fico com um sono. Repreende todo espírito de sono, gente. Repreende ele mesmo. Porque esse é o inimigo querendo te atrapalhar. E é a carne também. A carne tem que se someter ao espírito. Então, a gente tem que começar a saber que o Senhor está buscando, procurando mulheres que deixarão um legado e autoridade para estes últimos dias. Gente, não estamos aqui por acaso. A gente vai fazer uma revolução grande nesta terra e eu acredito que esse avivamento, todas nós vamos estar ali. Acredito que Deus nos vai usar com poder. Olha, eu tive um sono uns 3 anos atrás e o Senhor falou comigo através de um sono que eu veia um estádio grande na Colômbia. E eu podia ver outro estádio muito grande cheio no Brasil. E o Senhor falava assim comigo: chegou o tempo, e o tempo é agora. E quando eu vi, eu podia ver as pessoas ao redor de mim, e eram muitas, mas aquelas pessoas estavam sendo usadas através do Espírito Santo, e haviam pessoas que estavam sendo curadas de enfermidades que não tinham cura. Haviam pessoas que estavam saindo um braço, haviam pessoas que estavam saindo orelha, haviam pessoas que estavam, oh meu Deus, com visão, falando de novo quando não podiam. Oh meu Deus, Pai, obrigado. O Senhor vai trazer aqueles milagres para que as pessoas acreditem que é o Senhor que está vindo pronto. É Ele quem está apressurando a venida. E a gente tem que saber que essa vinda do Senhor, a gente tem que estar pronta. Um dia, de lá nada, o Senhor falou com Deus: já chegou o tempo, Elias, nos vamos, a gente vai. Mas o Eliseu, que estava ali, que foi aquele que Deus deixou a Elias para deixar o legado, foi o Eliseu. A quem você vai deixar seu legado? Que a gente não é eterno. Se você está pensando que aqui é eternidade, tá, não sei em que lugar. Mas a gente não é eterno. A gente vai estar o tempo necessário, mas esse tempo tem que ser muito usado para Deus. Aleluia. Vamos orar antes de fechar esse tempo aqui. Eu sinto muito de orar. E o Senhor falava comigo, Campinas. Quem é aqui de Campinas? No Brasil. Campinas. Campinas. Quem é de Campinas? Rua.
Não tem ninguém de Campinas aqui? Não tem. Hoje não tem, não. Campinas? Não. As meninas de Campina Grande? Campinas? Araciba? Campinas? Fala de novo, querida. Isso. Campina Grande. Acho que é São Paulo. Campina Grande. Campina Grande. Tem duas na Não live. é Campina Grande, Minas. É Minas? Não. Não, Campinas Grande é Paraíba. Paraíba. João Pessoa. Ok. E tem mulheres de Campina Grande aqui, tá? Ok, então, não sei mais, Deus me colocou para orar por Campinas. Ele falava assim, tem que orar por aquela cidade. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, porque eu acredito que Deus quer fazer algo grande naquele lugar e Ele quer fazer algo grande também em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado uma vez mais, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus da verdade, Pai. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Pai, por tuas filhas, tuas servas, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo nesse novo tempo, Pai. Aleluia. Pai, obrigado porque o Senhor colocou, Senhor, essas mulheres, Senhor, tuas filhas, Senhor, nossas vidas, Senhor, para um grande avivamento, Pai. Pai, eu te peço, assim como foi Elias, Senhor, assim como ele foi, Senhor, empoderado, assim como ele foi, Senhor, muitas das vezes, Senhor, Pai amado, usado, Pai, para trazer o céu na terra, Pai. Eu te peço que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor comece a trazer, Pai amado, aquilo, Senhor, que as tuas filhas, Senhor, estão precisando para esse tempo, Senhor. Pai, eu te peço que em nome do Senhor, Senhor, aleluia, em nome do Senhor Jesus, Senhor, tire todo temor, o Senhor tire todo medo. O Senhor tire tudo aquilo que está paralisado, rabacanda, rabasaia, tudo aquilo que não deixa a fluidez, o fluir de teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, em cada família, em cada ministério, Pai amado, tudo aquilo que muitas vezes, Pai, ha sido, Senhor, como uma pedra, Pai, vai tirando, em nome do Senhor Jesus, Pai, traz, Senhor, autoridade, traz autoridade que vem do céu, traz essa autoridade, Senhor, que tu povo precisa para esse tempo, Pai. Traz, Senhor Jesus, daquele, Senhor, daquela unção, Pai, aquela unção do fogo, aquela unção, Senhor, que vai mudando cidades, que vai mudando território, que vai mudando bairro, que vai mudando, Senhor, países. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos entregue, Senhor, essa unção de território, essa unção para chegar àquelas almas, aqueles lugares, aqueles, Senhor, alereba, sandarabacanda, aqueles lugares que ainda a gente não viu e que o ouvido, Senhor, ainda não escutou, e que o Senhor nos possa dar, Senhor, aquela visão de águia, Pai, aquela visão para poder ver ainda mais daquilo que a gente não viu, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Vai destravando, vai destravando. Eu vejo que Deus veio com uma mandarria e Ele está pegando forte, está pegando assim, ó, está pegando duro, forte, vai cair essa parede, vai cair em nome do Senhor Jesus, vai cair aquilo que estava sendo do obstáculo, aquilo que muitas das vezes queria constranger teu coração, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ai, santo, aqui hay mulheres que Deus está entregando espada, uma espada nova, eu vejo espadas novas, sarabacaia, nabaxaia, espadas novas, sai, espada para derribar tudo aquilo, que você chama de gigante, mas não é nada para
impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Deus te está entregando uma espada porque você vai derribar aquilo que muitas vezes queria te intimidar, meu Deus. Pai, queria te intimidar, queria te abater. Meu Deus, Sarabashai. E assim me disse Deus: estou entregando uma nova espada para minhas filhas. Ei! Uma nova espada, rakatarabakatarabakatarabakatarabakanda. Porque é necessário, rakatatabakata, é necessário que comeces a pelejar com a espada do Espírito. Deixa de pelejar na carne, porque na carne não vais encontrar nenhuma coisa, mas no Espírito, disse o Senhor. É meu Espírito, disse o Senhor. Com meu Espírito, disse o Senhor, vais a poder pelejar, vais a poder ganhar, vais a encontrar, ai, aleluia, a vitória. Ei, vem uma vitória muito grande para todas. E caraba cheia. O Senhor está falando assim, ó. Cuidado com aquilo que você está falando. Cuidado com aquilo que estás declarando nos ar. Meu Deus, que é isso, Pai? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado com o que você está falando, decretando em sua casa. Reba, ei. Cuidado, cuidado, disse o Senhor. Seja sábia, mulher edificadora, mulher que levanta, mulher que edifica, seja sábia, disse o Senhor. Seja sábia, seja sábia, seja sábia. Cuidado, declara palavra boa, palavra que vem do meu trono, palavra que vem da minha palavra, palavra que vem da intimidade, palavra que vem de mim, disse o Senhor. Começa a declarar, declara tudo aquilo que eu te falei na intimidade. Começa a decretar no ar, começa a decretar, mulher, vai acontecer. Olha, eu vejo para Luciana Maris uma coisa grande, Deus te vai a surpreender este ano. Eu vi uma casa, eu não sei se você está pedindo uma casa, mas vejo um lugar, vejo algo para ti que vai ser seu. Você não vai estar alugada mais, meu Deus. Ei, Deus me fala que te vai surpreender. Porque você, meu Deus, Pai, que isso, meu Deus? Você se colocou e na mão do Senhor falou assim: Pai, faça a sua vontade. Vem recompensa de parte do Senhor. É grande aquilo que Deus vai entregar. Se prepara para receber. Tua humildade, meu Deus. Tua humildade trouxe o céu a ti, a tua casa. Você procurou o Senhor de tal maneira que, ai meu Deus, você achou a Ele. Aleluia. Cheia. Hey! E me disse o Senhor: te estou reposicionando, filha minha. Eu te estou reposicionando. Porque farás nesta terra o que eu te falei, e eu te saquei de muitos lugares, e onde te coloquei, te afirmarei, assim te disse o Senhor. Tem uma unção que Deus vai trazer sobre ti, de pastoreio. Eu te vejo pastoreando. Meu Deus. Vai acontecer muito pouco tempo. Se prepara. Você pagou preço alto. Murmuraram, falaram de ti, digeram. Mas para Deus isso não foi nada. Deus fez isso como nada. Como se fosse um pó. Não foi nada. Foi nada para Deus. Ai, xarabaxaia. Meu Deus santo. Ecarabachandarababaceia. Pai, obrigado porque o Senhor está fazendo coisa nova. Está fazendo coisa nova para teus filhas. Está fazendo coisa nova para tuas filhas, para teu povo. Pai, eu te peço
Que essa mesma unção que o Senhor entregou a Elias para poder vencer, para poder ficar, Senhor, em autoridade, com alinhação em Ti, o Senhor entregue para todas nós, Pai. Pai, eu também te peço por essa conferência na Espanha. Meu Deus. Se prepara porque vem muitas mulheres de outros lugares do mundo. Não vão somente mulheres de Espanha, mas vejo mulher da França, da Alemanha, até do Brasil. Vão pessoas de todo o mundo, porque vai ser um encontro muito grande. E de ali vai partir outra conferência a mais. Meu Deus. Vem algo maior. Porque o Senhor está começando pequeno, mas vai engrandecer, porque é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. Pai, obrigado. Pai, abençoe, Senhor, esse tempo, Deus. E abençoe a cada uma, Senhor, de minhas irmãs, Senhor, que estamos aqui, Pai. E que esta unção, Pai, fique conosco em tudo, Senhor, o resto do dia. Ainda quando a gente vai deitar, ainda nesta semana e neste mês, Pai amado, nos surpreende de uma maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastora Mayra, Amém. né? Quando ele vem, quando ele faz e quando ele fala nas nossas vidas. Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por tudo que foi dito aqui, estávamos eu, Lu, Tina, aqui falando no WhatsApp, no bate-papo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque são tantas confirmações desde o início, né? Aquilo que a gente tem falado nesse tempo, do dormir, do pagar o preço. E glórias ao Senhor, porque muitas das vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo, que o Senhor às vezes não está, a gente está no automático, mas eu quero dizer para você que Ele está vendo. Ele está olhando tudo aquilo que você tem deixado no altar, tudo aquilo que você tem dado de forma de sacrifício, como a pastora Mayra falou. E Ele está recebendo tudo, querida, para esse tempo. Pastora Mayra, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo nosso encontro, louvo a Deus por estar aqui no Chá com Propósitos. A pastora Mayra é uma pastora missionária, ela é missionária também. Pastora Mayra, eu queria que você colocasse aqui embaixo, ela está nos Estados Unidos, né, por uma missão. E a gente conversava, a gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Só o Senhor sabe, né? Qual o destino. Assim como a Tina não sabe, assim como eu não sei, assim como a Mônia não sabe, assim como nenhuma de nós sabemos. Hoje nós podemos dizer, estamos aqui nessa terra, nesse lugar que o Senhor nos colocou. Amanhã a gente já não sabe, por causa do movimento do Senhor. E que sejamos flexíveis a Ele, né? Então, a pastora Mayra é uma pastora missionária. Eu quero dizer que, pastora Mayra, sem nenhum constrangimento, eu queria que você colocasse aqui no chat o seu Pix também, porque são ofertas missionárias, a gente trabalha também, né? Dessa forma. Então, eu queria colocar aqui, porque ela tem uma missão, ela tem um ministério, tá? Então, ela vai deixar aqui. Se o seu coração arder, queridos, abençoe a irmã, a pastora Mayra, que trouxe essa palavra dos céus. E eu não costumo fazer isso. Eu não costumo fazer isso. Quem sabe, quem está aqui toda quarta-feira ou nas quartas-feiras, quando a gente se reúne, você não vai ouvir eu falar isso. Mas eu poderia estar falando aqui a respeito de uma oferta para o chá com propósito presencial, né? Mas eu estou falando aqui de uma oferta para a vida da pastora Mayra, tá? Então coloca aqui, ela sabe porque que ela está nos Estados Unidos, de repente a gente fala assim, a pessoa está nos Estados Unidos, ela sabe o que ela está fazendo ali, né? Esse é o tempo que o papai colocou, mas se você sentir, só coloca a pastora Mayra, tá? No chat, e se você sentir, você oferta na vida da pastora Mayra, tá bom? Eu queria pedir, e aí eu quero pedir alguém, que é você, Eliana Félix, que estivesse orando pela vida da pastora Mayra, mais uma vez.
agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor pelo que Ele falou, por esse chá com propósitos dessa tarde, pelo que tudo que Ele nos comunicou, tudo que Ele fez e tudo que Ele disse hoje que Ele vai fazer. E nós cremos nisso, porque não é a primeira vez que nós ouvimos, tampouco a segunda, a terceira, mas Ele, em todo tempo, Ele traz uma oportunidade para nos lembrar aquilo que Ele fará, mas que nós precisamos nos colocar em posicionamento e nos reposicionar algumas vezes diante dele, de algumas situações concernentes ao reino e ao nosso chamado. Então eu quero chamar a Eliana, Félix, que você esteja orando. Nós já estamos indo para a parte final do nosso chá com propósitos, mas eu queria te pedir que você não saia ainda. Nós não tiramos a nossa foco profética. Eu ainda quero falar sobre o chá com propósito presencial, tá? Eu falei, deixei para falar no final, falei para a Lu, vamos falar no final, para a gente dar o maior tempo para a pastora Mayra falar. Mas eu quero também abrir aqui antes, Eliana, Félix, para dizer o seguinte, porque agora, nesse momento,